Olá, eu hoje gostaria de falar para você como é que você pode fazer uma boa apresentação de TCC de forma mais tranquila, como é que você pode se preparar para essa apresentação. A gente vai discutir aqui pelo menos alguns pontos interessantes, né, que você pode notar, alguns passos para essa apresentação. O que você quer falar, o que você quer transmitir, como é que você deve se preparar, né, os slides e lâminas, como a gente falava antigamente. A preparação, o estudar sobre o assunto, aquilo que você sabe, aquilo que você não sabe. O ensaio, né, para a apresentação, o que você deve fazer um dia antes e o próprio dia, como é que você deve se portar, como é que você deve trabalhar para ter uma boa apresentação do seu trabalho de conclusão de curso. Eu tenho essa preocupação porque, como eu sou professor universitário, eu vejo muitos alunos tendo esses problemas, que a parte principal do trabalho já foi feita, a pesquisa, todo o desenvolvimento, mas muitos ficam nervosos para o dia da apresentação, até porque acabam, por um motivo ou outro, não tendo uma boa preparação para a apresentação, que é só uma culminância daquilo tudo que foi feito ao longo de um período de 1 ano, 6 meses, 2 anos, dependendo do tipo de trabalho. Okay? Bom, e o que falar? O TCC, ele é uma pesquisa. Normalmente é a culminância de uma pesquisa, é um trabalho que você faz, no que você vai ter algum tema para estudar, uma monografia, né, um trabalho, um tema específico, que você vai estudar, pesquisar e vai relatar isso. Então, a estrutura da apresentação tem um certo arco, né? Desde o título, a introdução, objetivos, o desenvolvimento, resultados e conclusão. Então, esse arco ele não muda muito, é muito parecido em todos os TCCs, todos os trabalhos, até de pós-graduação, tem mais ou menos essa sequência, com algumas alterações, algumas adaptações que são feitas de acordo com uma conversa com o orientador, com a banca, aquilo que você achar mais interessante. Bem, então você vai reproduzir mais ou menos aquilo que você está no seu trabalho de pesquisa, está no seu artigo, está no seu trabalho de conclusão de curso. As regras podem variar de uma universidade para outra, de uma faculdade, mas pelo que eu sei, tem um tempo, em geral 15 a 20 minutos, pode ter mais tempo, dependendo, pode ter menos tempo, mas em geral é isso. Existe uma sessão de perguntas de 20 a 40 minutos, que às vezes a banca ela utiliza não só para corrigir, mas também para fazer considerações, ou então até reflexões a partir do trabalho. Então, o período normalmente gasto durante uma apresentação e considerações é em torno de 1 hora, mais ou menos, em que vai começar com a apresentação do trabalho e depois uma discussão será aberta com a banca e com os presentes. Bom, preparação de slides. Como se atualmente é muito comum a apresentação ser a partir de um data show, vai ser necessário a apresentação do slide. Como é que você vai prepará-lo? A gente vai falar um pouco daqui a pouco, né, sobre isso, né, como é que você pode preparar o seu slide, mas antes disso você tem que se preparar, por exemplo, para a característica da sala. Como é que você vai apresentar? Que sala é essa? É uma sala de aula? Ela vai ser grande? Vai ser pequena? Você vai usar microfone? O programa que você vai utilizar de acordo com a necessidade. Normalmente um PowerPoint, que normalmente se usa Windows, mas você também pode ter Apple ou então Linux. Um apresentador, né, de slides. É bem interessante que você tenha esse cuidado, né, de conhecer o programa e de conhecer o local que você vai realizar essa apresentação. Tá? Como é uma apresentação de um trabalho acadêmico, não vai haver uma necessidade de algo muito mirabolante, mas é importante que você tenha um certo domínio. É bom deixar 1 centímetro para a margem, para que às vezes o próprio projetor ele pode ter algum problema, ele pode até cortar aquilo que você preparou para apresentar, isso pode te atrapalhar durante a apresentação, então deixe pelo menos 1 centímetro de margem para texto e imagem que você vai utilizar.
Nunca use fonte menor que 18. Não coloque textos extensos, coisas que você vai precisar ficar lendo e demorando e passando, sei lá, 4 minutos lendo um slide só. Cuidado com isso. Um mínimo de 18, mas preferencialmente entre 24 e 36. Até 30 seria até uma média boa. Você utiliza 30 como para texto, tá? Para o texto normal, para o corpo. 40 a 70 para o título de cada slide, dependendo de como você vai utilizar. A média realmente é em torno de 1 minuto a 2 minutos por slide. Quando o slide é muito simples, só tem imagem, título ou referências ou aquele agradecimento final, você vai contar como 1 minuto. E quando o slide vai precisar de uma explanação, de uma explicação melhor, você vai contar em torno de 2 minutos. Então, isso já pode te dar uma ideia. Ora, se eu preparar uma apresentação com um slide de muito texto, eu não posso ter mais que 5, 10 slides. Ah, mas é um slide muito simples. Então, tá, eu posso colocar até um pouco mais, 20. Não sei, 25, mas é muito perigoso até colocar acima de 20, né? Porque você pode se delongar, pode surgir uma reflexão sua durante a apresentação, porque você se preparou, você estudou, você vai acabar querendo falar mais, até para mostrar que você sabe para a banca. Então, tenha outro cuidado. Use cores com contraste adequado entre o fundo e texto. Se necessário, use um negrito para aumentar esse contraste, tá? Mas tenha muito cuidado com isso. Se você vai usar um fundo claro, né, branco, por exemplo, claro que a fonte não pode ser clara, não pode ser amarelo. Tem que ser uma fonte, um azul marinho, próprio automático, né, a cor preta. Então, tem que ter esse cuidado. Seja criativo, mas escolha cores e insira ilustrações adequadas. Não adianta você colocar algo mirabolante que vai chamar a atenção exagerada para a cor, para a imagem, né? Tem que ter muito cuidado com isso. Não vá querer inventar a roda durante a apresentação de um trabalho acadêmico. Ele é bem mais simples, ele é bem mais formal. Tenha várias cópias. Eu recomendo até para o seu TCC, para o seu trabalho. Coloque na forma de e-mail, mande e-mail para você mesmo, grave um CD, grave no seu pendrive, coloque na nuvem, né, na internet, aí, no Google Drive. Tenha no mínimo 3 fontes em que você pode recuperar a apresentação e também o seu TCC. É muito comum um dia dar problema, testou de manhã, deu certo, mas na hora da apresentação não entrou, deu algum problema, é uma confusão. Então, tenha pelo menos 3 fontes diferentes, até porque por causa de algum vírus, alguma coisa, você pode acabar perdendo muito tempo, ficando mais nervoso ainda, isso pode te atrapalhar bastante. Vamos dar uma ideia aqui de slide. Ó, se você vai seguir aquela sequência, título, introdução, objetivo, desenvolvimento, resultado, conclusão, então a gente pode imaginar que vai estar entre 15 a 20, tá? Então você vai ter aquela capa, que é o título, a introdução apresentando o tema do trabalho, apresentando até o problema de pesquisa, né? Então 1 a 2 slides, apresenta os seus objetivos do seu trabalho, os objetivos da sua pesquisa, colocando também até a justificativa para realizar esse trabalho. Então, de 2 a 3 slides. Desenvolvimento. E aí você vai apresentar o referencial teórico, a metodologia, de repente você vai acabar usando de 5 a 7 slides e os resultados e as conclusões de 3 a 5, tendo essa variação, porque você vai focar naquilo que mais interessa apresentar. E eu digo o seguinte, desenvolvimento e resultado é o corpo do seu trabalho, é a principal. Evidentemente que você também conclusões, né, algumas conclusões e considerações em relação à sua pesquisa, em torno de uns 2 slides. Então você vai ter nesse arco, essa história que você vai contar, de 15 a 20 slides, né? Evidentemente você pode colocar lá a sua mensagem final, o seu muito obrigado e as referências, tá? Algumas apresentações
gostam, algumas universidades gostam e até indicam que os alunos utilizem as referências, ok? Bom, a sequência é muito simples. Etapa de execução, aquilo que eu falei anteriormente, né? Do início, o meio e o fim da sua pesquisa, tá? Procure do mais simples ao mais complexo e pela ordem dos seus objetivos traçados de pesquisa. E aí a metodologia também vai te ajudar um pouco a perceber essa evolução histórica da sua pesquisa, tá? Claro que isso aqui não é uma regra fixa, você pode adaptar de acordo com o seu trabalho, com a sua monografia, seu artigo, seu TCC, ok? E aí é treinar e ensaiar, gente, não tem jeito. Você vai preparar os slides, vai escrever tudo, colocar imagens, se for o caso, e aí você vai treinar a apresentação, você vai ver e rever o seu trabalho apresentando 1, 2, 3, 4, 5 vezes, tá? Primeira coisa, cuidado com a velocidade da sua apresentação. Fale de maneira tranquila, fale de maneira pausada, não vai correr, também não vai ficar muito lento, até para ficar um negócio meio chato. Tem que ser uma coisa confortável, é uma conversa que você vai fazer com um público, com pessoas que vão lhe acompanhar. E como é uma conversa com pessoas de bem, ninguém está ali para lhe prejudicar, ok? Bom, revise o conteúdo, vamos lá. Justificativa, né, ela fica evidenciada lá durante a minha apresentação, os objetivos estão bem colocados, tem uma coerência, objetivo, desenvolvimento, resultado e conclusão. Eu estou apresentando bem o meu trabalho, colocando os principais pontos ao longo desses slides. E aí você também, na sua preparação, no seu ensaio, você vai pontuando isso e colocando de forma bem fundamentada aquilo que você está apresentando, tá? E evidentemente, os resultados principais estão ali enfatizados. Você olha para o seu trabalho e colocou lá nos seus slides. Está bem enfatizado aquilo? Legal. Então, beleza. Vamos continuar. A sua narração, a forma como você vai se pronunciar. Tem um início, um meio e um fim. É como se você contasse uma história de uma pesquisa. E como eu falei, como é meio que uma conversa, então o seu tom de voz tem que ser agradável. Não pode ser gritando, não pode ser muito baixo. É uma conversa que você vai fazer com o público. Então, você vai ter a tonalidade adequada àquele público. Eu até diria para você começar a prestar atenção nas pessoas que são bons oradores, né? Muita gente até faz curso de oratória, né, dicção oratória, para justamente melhorar nesse aspecto. De repente você tem esse problema. Eu conheço gente que começou a fazer até teatro para se desenvolver nisso. De repente é uma ideia, tá? Os gestos têm que ser adequados, não pode ser gestos exagerados, mas também você não pode ficar com o braço cruzado, com a mão lá atrás, pegando uma na outra, meio cabisbaixo. Você tem que ter gestos e postura adequada que transmita confiança. Até o seu posicionamento na sala de aula, no auditório, onde quer que você vai apresentar, precisa ter um posicionamento adequado, ficar de frente às pessoas, não dar as costas, evidentemente, olhar nos olhos das pessoas, olhar para a boca, até sorrir, claro que não é exagerado, aquela face meio sorridente, meio tranquila, tá? Então isso é bem importante, para aprender mesmo, para cativar o seu público, né, se dá bem nisso. Bom, em relação ao assunto, como é uma banca examinadora, podem haver perguntas. Então, você precisa até estudar um pouquinho para essa apresentação. De repente, aquilo que não ficou bem sedimentado, né, aquilo que você não sabe, você tem que estudar. Questões específicas que você, de repente, ainda está faltando aquela revisada, aquele texto mais aprofundado. Dá uma olhadinha em outras práticas existentes em literaturas complementares sobre o assunto que você pesquisou, e assim você pode melhorar seus argumentos durante a apresentação. Dá uma olhada no contexto geral, né? Dá uma estudada no contexto geral, onde está inserido o seu tema de pesquisa, e com isso você pode até acrescentar algumas coisas que não tiveram durante o seu texto, mas é claro, tem que ter cuidado, porque a banca pode acabar pedindo para você colocar isso que você está falando agora no seu texto, então tem que ter um pouquinho de cuidado, mas também até deixa guardado, de repente eles perguntam, você tem a propriedade para falar além do que está escrito. Uma boa organização
Anote questões relevantes que você precisa estudar, ok? Então, se você tem uma apresentação, tem um tema importante, você precisa estar pesquisando sobre psicologia desenvolvimentista, comportamentalista, não sei. Você vai lá, anote os principais fatos sobre aquilo. Né? Se você está estudando um teorema de algum matemático, você vai, estuda até a vida daquele matemático, dá uma olhadinha no teorema, questões relevantes, definições corretas, tá? Anote alguns dados que você pode usar no dia, você pode gravar, né? Você não precisa colocar tudo no slide, você pode mostrar que sabe, tá? E aí você vai ensaiar. Você pode ensaiar sozinho para ganhar um pouco de confiança, até gravar para se ouvir, filmar para se ver, né? Falando como é que é a sua postura, como é que é o seu tom de voz e tudo mais. Pode chamar colegas, é importante. Chama colegas, familiares. Olha, assiste aí e me diz quais são os pontos positivos e negativos. Você pode também ter pessoas que dominam o assunto para dizerem, olha, está falhando nisso, está falhando naquilo. Ou então aquelas que não dominam para dizer, não, poxa, eu assisti e até entendi aquilo que você pesquisou, aquilo que você está falando. Se possível, se o orientador tiver tempo, também peça para ele assistir a sua apresentação, que ele vai, se for o caso, ele vai dar uma observada e vai te ajudar também. E aí chegou um dia antes, ok? Bom, dê uma olhadinha no local, no horário, está tudo correto, revise os slides, revise as suas anotações, né? Faça o ensaio final e agora tranquilidade, relaxe, durma no horário que você normalmente dorme. Se você dorme muito tarde e a apresentação é de manhã, então nesse caso aí você dorme mais cedo, procura se organizar para dormir, para acordar bem, acordar tranquilo. Chegou o dia. 3 pontos. Chegue cedo, tenha convicção e tenha serenidade. Muita serenidade, tá? Porque não é nada pessoal, ok? Então, tenha tranquilidade para se expressar bem. Ao chegar cedo, você vai lá, dá uma olhadinha na sala, vê como é que está tudo, faz o teste dos seus slides, deixa gravado lá no local em que vai começar a apresentação. Procure se expressar bem, há uma conversa com convicção, você estudou, você sabe, então vá lá, vá tranquilo, tenha serenidade para aceitar aquilo que vão dizer, tá? Porque uma banca, ela certamente vai dizer alguma coisa, então isso tem que ter em mente. E aí chegou, né, cedo, sala correta, os slides estão bem, a plateia, vê como é que você vai se posicionar, imagine se posicionando na sala, falando assim, vou ficar desse jeito, a plateia vai me ver, vai ver a apresentação. Aí, para ter convicção, olhe para as pessoas, respire fundo, tranquilamente, acredite, seu assunto é interessante, você se preparou, você é capaz. Então, tenha convicção que você consegue. Respeite a velocidade do ensaio, né? Lembrando, procure relembrar o seu ensaio. Se descobrir erro, de repente tem uma palavrinha que você olhou e não conseguiu. Calma, olha gente, desculpa, eu esqueci aqui, mas continue, tá? Se for o caso, nem fale muito, tá? E aí, finalizou, muito obrigado, agradeço agora, espero a contribuição da minha banca examinadora para melhorar o trabalho. E aí, vamos ver as perguntas, vamos ver as considerações. Normalmente tem 1 a 2 convidados, né? Tem o professor orientador e os professores que vão examinar ou ler o seu trabalho. Por isso você não precisa falar todo o seu trabalho para eles, porque eles leram e eles que vão dar a nota, ok? Por que eles vão perguntar? Por que eles vão comentar? Porque eles querem uma informação adicional, porque não compreenderam bem o ponto que você escreveu e você achou que estava bem escrito, mas eles não entenderam. Porque eles querem te ajudar, né? Então, normalmente são pessoas amigas, ninguém está ali para fazer o mal. Então, vão te ajudar, vão te dar contribuições, olha isso, aquilo outro que você precisa ajustar. Eu sugiro que você faça isso, olha esse trabalho, olha esse autor, e aí você vai poder fundamentar melhor essa sua análise. Tá? E assim é mais tranquilo. E, evidentemente, uma banca examinadora, eles vão avaliar, né, a sua postura, o seu domínio, e quanto mais postura, mais domínio você mostrar, melhor a sua nota de apresentação. E aí, como é que você vai responder a isso? Seja aberto a sugestões e críticas. Não é nada pessoal, é para o seu trabalho, é para o seu trabalho acadêmico, é para ele melhorar, tá?
Quando for o caso, admita que não sabe. Se a pergunta for relevante lá, elogie. Puxa, muito legal essa pergunta, eu achei bem interessante, eu acho que vou estudá-la mais ainda. Responda o máximo que você puder com a segurança, porque você se preparou, né? E agradeça tudo que for colocado. E agora é correr para o abraço. Parabéns, sucesso. Você é um vitorioso, você vai apresentar o seu TCC da melhor forma possível. Bom, aqui embaixo na descrição eu vou deixar um link para um site que a gente está desenvolvendo para melhoria, para o desenvolvimento das pessoas. E eu espero que você visite lá, deixe seu comentário, ver o que você achou. Tem material também complementar ao que a gente está falando aqui. E espero que isso contribua para a sua boa apresentação. Inscreva-se no nosso canal para mais informações e até mais.